Amigos, eu vou falar de um assunto melindroso. Muitos não gostariam de falar sobre isso. É sobre o ovo da serpente que nasceu no Brasil. Eu estou escrevendo nesse instante um livro, Brasil, 4 anos de trevas, certo? Muito bem, mas eu estava no capítulo referente à saída de Rosa Weber, do STF. Foi um dia de festa, muita alegria, muitos elogios. E a dona Weber me trouxe uma memória e um constrangimento muito grande. Não adianta porque a história não pode mentir. Quem foi Rosa Weber? Bom, primeiro, ela foi uma ministra indicada pela Dilma Rousseff. Até aí tudo bem, porque isso não quer dizer que ela tenha seguir todas as normas de comportamento que não se coadunam com a legislação, com a lei, com a Constituição, correto? Mas quando a Rosa Weber disse, eu penso dessa forma, mas vou votar dessa, a minha forma, a minha maneira de pensar é diferente, mas eu não tenho como não votar contra ela. Foi no impeachment. Sim, no impeachment. Que ela simplesmente, ela era, aliás, tem um outro episódio que eu vou falar já, mas nesse episódio específico, sim. Apenas 2 votaram contra o impeachment, que foi Marco Aurélio Mello e o Ricardo Lewandowski. Os outros, o Gilmar Mendes chegou a dizer assim, se eles têm votos no Congresso, não haverá impeachment. Mas ele poderia decidir ali. E não quis decidir. E outros não quiseram. Não adianta se dizer, não, deixa... Não é assim, correto? A Rosa Weber, que eu estou falando dela por causa da sua despedida, certo? No episódio do habeas corpus preventivo, pedido pelo Lula, que estava sendo atacado, estava sendo uma armação feita contra ele para prendê-lo, para ele não ser candidato. Naquele pedido de habeas corpus, um habeas corpus preventivo, a dona Rosa também votou contra o Lula, contra o pedido. Quando, na verdade, foi nesse caso que ela salientou que tinha votado na mesma situação, de uma forma diferente, mas naquele dia ela resolveu seguir o colegiado. A dona Carmen Lúcio fez algumas também. Enfim, esse STF teve momentos complicados, terríveis, momentos difíceis de se acreditar que se pudesse fazer isso. Tanto é que o próprio Lula depois foi absolvido de tudo, certo? Não, é certo, não, ele não foi sim. Todos os processos foram anulados. Até na ONU foi anulado, entendeu? Mas vocês vejam uma coisa. Aonde nasceu a serpente? Aonde nasceu a serpente que o Toffoli agora citou? E citou dizendo que uma das maiores barbaridades jurídicas ocorridas no Brasil uma das maiores, foi aquela que condenou o Lula. Pois bem, o STF, esse STF, a Rosa Weber poderia ter definido de forma contrária, porque o voto dela foi o voto de Minerva, entende? E ela decidiu assim. Aí o que aconteceu? Plantaram a semente.
criaram a serpente com este ovo, que citei, e que o Toffoli citou. E daí nasceu quem? Nasceu o Bolsonaro, que foi o maior perseguidor do STF, foi quem mais perseguiu o STF, foi quem mais perseguiu os ministros do STF, foi quem mais perseguiu a democracia, foi quem queria implantar uma ditadura, e se implantasse a ditadura, a primeira atitude dele seria mandar prender esses ministros, os ministros. Então, se você pensar bem, foi no STF, lamentavelmente, eu digo eu, que nasceu tudo, que nasceu a desgraça desse país. Foi ali que foi plantado tudo, foi todo nascedouro de 4 anos de trevas, que, aliás, é o nome do meu livro, Brasil, 4 anos de trevas. E eu estou buscando informações, trazendo no dia a dia as informações até a prisão dele. Se ele não for preso, não sai o livro. Correto? Mas eu espero que seja, e eu acho que vai ser. Certo? Mas não basta, porque o que acontece é o seguinte, tudo aquilo que nasceu dessas decisões esdrúxulas de STF, onde você pode citar pelo menos 2 mulheres, a Carmen Lúcia e a Rosa Weber, além de outras figuras que votaram, o Gilmar Mendes, não importa. Importa o seguinte, nasceu ali a serpente, nasceu ali a desgraça desse país. Aí nós tivemos 4 anos de desespero, de um governo que desmontava tudo, que destruía tudo, e que queria destruir o STF. E vocês foram salvos exatamente por uma pessoa que se lançou candidato com todas as dificuldades, até com votos talvez de alguns de vocês nas urnas, correto? Ele ganhou a eleição e conseguiu tirar do nosso cenário essa figura esdrúxula, o Senhor das Trevas. Então, quando a gente hoje sente, e olha, eu retiraria, por exemplo, desse cenário o Alexandre de Moraes, que eu não acreditava quando foi nomeado pelo Michel Temer, e errei, porque ele tem sido uma figura maiúscula na justiça brasileira, na Corte Maior. Mas saibam vocês que foi ali também que nasceu todo o turburinho, toda a desgraça, toda a inquietação, toda a situação como essa que nós estamos vivendo e que para desmanchar vai levar algum tempo. O Lula está conseguindo, com muito trabalho, com muita dedicação e também com a participação de uma gente boa que está ao seu lado. Porque o grande mérito dele é exatamente formar uma equipe. Claro que existe os Arthur Lira da vida, claro que existe o Roberto Campos Neto, mas eles estão sendo controlados, certo? Mas saibam vocês que a dona Rosa Weber deixa o STF, mas a mancha ficou. As feridas saram, mas as cicatrizes ficam. E a cicatriz maior dela foi nos 2 casos. No caso em que ela levou a impeachment da primeira mulher presidente, sendo ela a primeira mulher a presidir o STF, e também no caso do Lula. O que se leva a crer que ela jamais morreu de amores pelos progressistas. Jamais morreu. Aliás, não ela apenas. Ali tem mais figuras que também comungavam com o mesmo pensamento. Alguns se arrependeram. Mas é essa a situação. Mas eu acredito que o Brasil vence a tudo. Porque o Brasil é grande demais, é forte demais, é vibrante demais. E na mesma proporção em que tem figuras nefastas, tem também homens inteligentes que querem o bem desse país.
Obrigado a todos. Por favor, vocês se inscrevam. Eu nunca pedi isso, vou pedir pela primeira vez. Se inscrevam no meu canal Ecovox TV, certo? E participe, participe disso. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Pode ser que esteja errado, certo? E a opinião sempre é importante para a gente poder avaliar. E se vocês se inscreverem também, nós já estamos aí com mais de 14 mil seguidores, mas isso precisa crescer um pouco mais, tá bom? Muito obrigado. Ecovox TV, a voz da democracia.